Imagine a cena. Um segurança barrou Silvio Santos, o maior comunicador do Brasil, impedindo sua entrada no próprio hotel de luxo que ele acabara de adquirir. Carlos Mendonça só seguia os protocolos de segurança quando impediu aquele senhor de aparência simples, sem saber que estava diante do novo dono da Rede Diamante. Se você já presenciou um mal-entendido que mudou o rumo de uma vida, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu depois deste encontro não apenas transformou a carreira de Carlos, mas também revelou por que Silvio Santos se tornou um dos maiores empresários do país. Acompanhe-me e descubra esta história extraordinária de integridade, reconhecimento e segunda chances. A manhã de janeiro começava abafada no Rio de Janeiro. O sol já causticante, às 9 horas, prometia mais um dia de calor intenso na cidade maravilhosa. O Hotel Diamante Azul, uma das propriedades mais luxuosas da orla de Copacabana, fervilhava com o movimento de hóspedes internacionais que aproveitavam o verão brasileiro. Carlos Mendonça ajustou o colarinho do uniforme azul marinho que ostentava o logotipo dourado do hotel. Aos 32 anos, sua postura impecável e olhar atento refletiam os 8 anos de experiência como chefe de segurança. O Diamante Azul era reconhecido pelo atendimento impecável e discrição absoluta, características que haviam atraído celebridades, empresários e políticos ao longo dos anos. "Bom dia, Carlos", cumprimentou Mariana, a gerente de recepção, enquanto organizava documentos no balcão de mármore. "A convenção de executivos começa hoje no salão principal. Temos algumas personalidades chegando, então fique atento." Carlos assentiu, observando o movimento do lobby. Lustres de cristal refletiam a luz que entrava pelas enormes janelas voltadas para o mar. O piso de mármore imaculado espelhava o vai e vem dos hóspedes entre os sofás de veludo e arranjos de flores tropicais. A equipe circulava discretamente, antecipando necessidades antes mesmo que fossem expressas. "Algum VIP específico?", perguntou Carlos, verificando as câmeras de segurança através do tablet que carregava. "O novo proprietário da rede está chegando hoje." Mariana abaixou a voz. "Ninguém sabe exatamente quem comprou a cadeia Diamante. A transação foi mantida em sigilo absoluto." Carlos ergueu as sobrancelhas. A Rede Diamante, com seus 15 hotéis de luxo espalhados pelo Brasil, havia sido vendida há 2 meses, mas a identidade do comprador permanecia um mistério no mercado. Rumores circulavam, desde fundos internacionais até empresários do setor de tecnologia. "Vou reforçar a equipe no lobby", respondeu, enviando mensagens para os demais seguranças. O dia avançou com a rotina habitual. Carlos supervisionou a chegada de executivos para a convenção, a maioria internos impecáveis, apesar do calor, carregando pastas de couro e aparelhos eletrônicos de última geração. A segurança discreta era uma arte que ele havia aperfeiçoado. Estar presente sem ser intrusivo, antever problemas sem criar desconforto. Próximo ao meio-dia, Carlos recebeu um chamado no rádio. Um dos seguranças da entrada principal relatava a chegada de um senhor idoso que tentava acessar as áreas restritas do hotel, alegando ser o proprietário. "Estou a caminho", respondeu, dirigindo-se rapidamente ao saguão principal. Ao chegar, encontrou uma pequena confusão. Um homem de aparência simples, vestindo calça social bege e camisa de botão azul clara, discutia com Rodrigo, um dos seguranças mais jovens da equipe. O homem parecia ter pouco mais de 90 anos, cabelos grisalhos bem penteados e uma postura ainda ereta, apesar da idade. "Senhor, por favor, não posso permitir seu acesso sem identificação adequada", explicava Rodrigo, claramente desconfortável com a situação. "Mas eu preciso verificar as instalações", insistia o idoso com uma voz firme e familiar. "Tenho uma reunião com o gerente geral."
Carlos aproximou-se, notando algo estranhamente conhecido no rosto do homem. "Posso ajudar?" perguntou, posicionando-se entre Rodrigo e o visitante. "Este senhor está tentando acessar as áreas administrativas sem credencial ou agendamento", explicou Rodrigo. "Ele alega ser o proprietário." Carlos observou o homem com mais atenção. Havia algo em seu rosto, na voz, no jeito de gesticular, que despertava uma sensação incômoda de reconhecimento. O homem não carregava seguranças, assistentes ou qualquer aparato típico de um grande empresário. Apenas um pequeno caderno de anotações no bolso da camisa. "Senhor, poderia se identificar, por favor?" solicitou Carlos, em tom respeitoso, mas firme. "Claro!" respondeu o idoso com um sorriso simpático. "Meu nome é Senhor Abravanel. Adquiri esta rede de hotéis recentemente e estou fazendo uma visita de inspeção não anunciada." Carlos sentiu uma onda de desconforto. Senhor Abravanel, o nome civil de Silvio Santos, um dos maiores empresários e apresentadores da televisão brasileira. Seria possível? O homem à sua frente realmente tinha traços semelhantes, mas Carlos hesitou. Não seria a primeira vez que alguém tentava se passar por uma celebridade para ganhar acesso a áreas restritas. "Senhor Abravanel, sem uma identificação oficial ou confirmação prévia, não posso permitir seu acesso às áreas restritas", respondeu Carlos, mantendo a postura profissional. "Se o senhor é realmente o proprietário, deve entender a importância dos protocolos de segurança." O homem pareceu surpreso por um instante, depois sorriu. "Você está absolutamente certo, jovem. Segurança em primeiro lugar." Ele retirou um celular do bolso. "Vou ligar para meu assistente trazer a documentação necessária." Carlos assentiu, mas ainda não estava convencido. "Enquanto isso, o senhor pode aguardar na área de espera VIP. Vou solicitar que o gerente-geral venha recebê-lo." "Não será necessário", respondeu o homem, guardando o telefone. "Prefiro esperar aqui mesmo. Na verdade..." Ele hesitou, olhando para o hall do hotel com interesse genuíno. "Gostaria de experimentar o café da casa. Ouvi dizer que é excepcional." Carlos orientou Rodrigo a acompanhar o visitante até o café do lobby, enquanto discretamente contatava Fernando Meirelles, o gerente-geral, para verificar se havia alguma visita programada do suposto proprietário. "Fernando, temos um senhor que afirma ser Senhor Abravanel, o novo dono da rede. Ele está solicitando acesso às áreas administrativas." Houve um momento de silêncio no rádio antes da resposta. "Carlos, não temos nenhuma visita programada do proprietário." "Entendido. Ele está no café do lobby. Parece com Silvio Santos, mas não tenho certeza." "Silvio Santos?" A voz de Fernando soou incrédula. "Vou descer imediatamente." Carlos manteve-se próximo ao café, observando o visitante que agora saboreava um expresso enquanto fazia anotações em seu caderninho. O homem parecia completamente à vontade, ocasionalmente sorrindo para os funcionários, fazendo pequenas perguntas sobre o hotel. Fernando chegou alguns minutos depois, ajustando a gravata enquanto caminhava apressadamente pelo lobby. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e o semblante sério de quem administrava um dos mais prestigiados hotéis do país. Carlos aproximou-se e falou em voz baixa. "Ele está ali, sozinho na mesa próxima à janela." Fernando olhou na direção indicada e seu rosto empalideceu visivelmente. "Meu Deus, é ele mesmo", murmurou, respirando fundo. "É Silvio Santos em pessoa." "Tem certeza?" perguntou Carlos, sentindo o início de um nó no estômago. "Absoluta. Trabalhei brevemente no grupo dele há 20 anos. Não acredito que o escorraçamos do próprio hotel." Fernando ajeitou o terno e caminhou decidido em direção à mesa, com Carlos seguindo logo atrás. O visitante ergueu os olhos do caderno e abriu um sorriso cordial, ao ver os dois se aproximando. "Senhor Abravanel." Fernando inclinou-se ligeiramente. "Sou Fernando Meirelles, gerente-geral. É uma honra imensa recebê-lo. Peço 1000 desculpas pelo mal-entendido." "Não se preocupe", respondeu o homem, apontando para as cadeiras vazias.
Sentem-se, por favor. Este jovem, indicou Carlos, estava apenas fazendo seu trabalho. E muito bem, devo acrescentar. Carlos sentou-se rigidamente, sentindo o rosto queimar. Estava diante de uma lenda viva dos negócios e da comunicação brasileira. E seu primeiro ato havia sido impedi-lo de entrar no próprio hotel. Senhor Abravanel, começou Carlos. Peço sinceras desculpas pela abordagem. Não fomos informados sobre sua visita e é exatamente por isso que estou aqui, interrompeu Silvio com um gesto de mão. Queria ver como funciona o hotel sem anúncios, sem preparações. A verdadeira experiência. Ele sorriu, os olhos brilhando com a mesma vivacidade que milhões de brasileiros conheciam da televisão. E devo dizer que estou satisfeito com a segurança. Nada de tratamento especial. Fernando parecia aliviado, mas Carlos ainda sentia o peso do constrangimento. Mesmo assim, senhor, eu poderia ter sido mais cordial. Bobagem, respondeu Silvio, tomando um gole de café. Agora, se não se importam, gostaria de conhecer as instalações. Estou particularmente interessado na cozinha e nos sistemas de segurança. Ele olhou diretamente para Carlos. E gostaria que você me acompanhasse, jovem. O resto da tarde transformou-se em uma experiência surreal para Carlos. Ele guiou Silvio Santos pelos corredores, salas de reuniões, cozinhas e sistemas de controle do hotel. O empresário fazia perguntas precisas, anotava observações e ocasionalmente contava histórias de seus primeiros empreendimentos. Sabe, jovem, comentou Silvio, enquanto inspecionavam a sala de monitoramento. Comecei vendendo canetas na rua. Aprendi que a diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes está nos detalhes. Ele observou os monitores que exibiam as diversas áreas do hotel, como este sistema de segurança. Eficiente, discreto, necessário. Carlos absorvia cada palavra, fascinado pelo contraste entre a figura pública carismática que conhecia da televisão e o empresário meticuloso que tinha diante de si. Ao final do dia, no lobby principal, Silvio estendeu a mão para se despedir. Foi um prazer, Carlos. Sua dedicação ao trabalho é admirável. O prazer foi meu, senhor Abravanel, respondeu Carlos, ainda processando os eventos do dia. Estarei de volta em breve para uma visita oficial, anunciou Silvio. Até lá, continue fazendo exatamente o que fez hoje. Ele sorriu, aquele sorriso familiar para gerações de brasileiros. Não permita que ninguém entre sem autorização adequada, nem mesmo eu. Enquanto observava Silvio Santos atravessando as portas giratórias em direção à ensolarada Avenida Atlântica, Carlos refletiu sobre o extraordinário encontro. O que parecia um erro constrangedor havia se transformado em uma lição sobre profissionalismo e integridade. No horizonte, o sol começava a se pôr sobre o mar de Copacabana, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As primeiras luzes do hotel se acendiam, refletindo nas águas da baía. Carlos respirou fundo, sentindo uma estranha mistura de alívio e expectativa. Algo lhe dizia que sua carreira havia acabado de tomar um rumo inesperado. 3 semanas se passaram desde o encontro com Silvio Santos. A rotina no Hotel Diamante Azul havia retornado ao normal, com a exceção dos olhares ocasionais que Carlos recebia dos colegas. A história do segurança que escorraçou Silvio Santos circulava pelos corredores de serviço, em versões cada vez mais exageradas. Numa quinta-feira particularmente movimentada, Carlos foi chamado à sala de Fernando Meirelles. Ao entrar no escritório com vista para o mar, notou imediatamente a presença de uma mulher elegante, por volta dos 50 anos, sentada em frente à mesa do gerente. Carlos, esta é Patrícia Abravanel, apresentou Fernando com formalidade. Filha do senhor Abravanel e diretora executiva da nova holding que administra a Rede Diamante. Carlos sentiu a garganta secar. Patrícia levantou-se e estendeu a mão com um sorriso que lembrava o do pai. Então você é o famoso Carlos, disse ela, apertando sua mão firmemente. Meu pai falou muito sobre você.
Espero que tenha sido algo positivo, respondeu Carlos, tentando manter a compostura. Patrícia riu. Mais do que imagina. Na verdade, estou aqui por causa das impressões dele. Ela indicou a cadeira ao seu lado. Por favor, sente-se. Carlos obedeceu, trocando um olhar rápido com Fernando, que parecia tão confuso quanto ele. Vou direto ao ponto, continuou Patrícia, abrindo uma pasta. Estamos reestruturando a segurança de toda a rede Diamante. Meu pai ficou impressionado com seu profissionalismo e integridade. Ele mencionou que você não cedeu à pressão de um suposto VIP sem seguir os protocolos adequados. Carlos sentiu o rosto esquentar. Apenas segui os procedimentos padrão, senhora. Exatamente. Patrícia sorriu. E é isso que buscamos. Integridade acima de conveniências sociais. Ela deslizou um documento pela mesa. Queremos que você assuma a diretoria de segurança corporativa de toda a rede Diamante. O silêncio que se seguiu parecia palpável. Carlos olhou para o documento, depois para Patrícia e finalmente para Fernando, que agora sorria abertamente. É uma proposta séria, confirmou Fernando. Uma promoção e tanto, devo dizer. Carlos pegou o documento com as mãos ligeiramente trêmulas. Era um contrato detalhando um cargo executivo com responsabilidades sobre 15 hotéis em todo o Brasil e um salário que fez seus olhos se arregalarem. Eu não sei o que dizer, admitiu Carlos. É uma honra enorme, mas sinto que não tenho experiência para um cargo desse nível. Patrícia inclinou-se para a frente. Meu pai começou vendendo canetas nas ruas do Rio. Ele acredita que caráter e dedicação são mais valiosos que diplomas emoldurados. Ela apontou para o contrato. Você terá todo o suporte necessário, incluindo cursos de especialização. O que valorizamos é sua integridade. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Da janela de seu apartamento modesto em Botafogo, observava as luzes da cidade refletidas na Baía de Guanabara. A proposta representava uma mudança completa em sua vida, de chefe de segurança de um hotel a diretor corporativo de uma rede nacional. Seu telefone tocou às 7h30 da manhã seguinte. Um número desconhecido. Alô? Carlos! Bom dia! Aqui é senhor Abravanel. Carlos sentou-se na cama imediatamente. Bom dia, senhor. É uma honra receber sua ligação. Patrícia me disse que você está hesitante sobre a proposta. A voz de Silvio soava tão enérgica quanto na televisão. Entendo suas dúvidas, mas vou lhe contar algo. Quando comprei minha primeira empresa, eu também não tinha experiência. O que eu tinha era visão e determinação. Agradeço a confiança, senhor, mas... Nada demais, interrompeu Silvio com bom humor. Ontem à noite, descobrimos uma fraude significativa no sistema de reservas do Hotel de Brasília. Sabe por quê? Porque o gerente de segurança permitiu acesso ao sistema para um suposto técnico, sem verificar adequadamente suas credenciais. Carlos franziu o senho. Isso é grave. Exatamente. Precisamos de alguém que entenda que segurança não é apenas sobre câmeras e fechaduras, mas sobre integridade e procedimentos. Houve uma pausa. Você me impediu de entrar no meu próprio hotel, Carlos. Isso demonstra caráter. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Silvio compartilhando sua visão para a segurança da rede. Ao desligar, Carlos já havia tomado sua decisão. 2 semanas depois, Carlos ocupava um escritório no 10º andar da sede administrativa da Rede Diamante, no centro do Rio. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, tão distante da sala de monitoramento onde passara os últimos anos. Sua primeira tarefa foi revisar os protocolos de segurança de todos os 15 hotéis. As diferenças eram alarmantes. Alguns tinham sistemas ultramodernos, mas equipes mal treinadas. Outros contavam com equipes excelentes limitadas por equipamentos obsoletos. Precisamos de padronização, explicou Carlos em sua primeira reunião com os gerentes de segurança regionais,
todos conectados por videoconferência. Alguns rostos na tela demonstravam ceticismo evidente. Quem era este jovem de 32 anos para liderar profissionais com décadas de experiência? Sei o que estão pensando, continuou Carlos, percebendo os olhares. Quem é este cara que caiu de paraquedas? Bem, vou ser franco. Estou aqui porque impedi Silvio Santos de entrar no próprio hotel. Risos nervosos ecoaram pela sala e nas telas. Parece piada, mas foi a melhor demonstração de que protocolos existem por um motivo. Não importa quem seja a pessoa, se não tiver autorização adequada, não entra. E é essa mentalidade que precisamos implementar em toda a rede. Aos poucos, o ceticismo deu lugar à atenção. Carlos apresentou um plano detalhado de padronização que respeitava as particularidades de cada localidade, mas estabelecia normas rígidas de identificação, controle de acesso e gestão de crises. Os meses seguintes foram intensos. Carlos viajava constantemente, visitando cada hotel da rede, conhecendo equipes, identificando vulnerabilidades. Em Manaus, descobriu que o sistema de câmeras tinha pontos cegos significativos. Em Salvador, a equipe de segurança era excelente, mas os procedimentos para hóspedes VIP eram excessivamente flexíveis. Em São Paulo, o hotel mais luxuoso da rede tinha um sistema de controle de acesso facilmente contornável. Em sua terceira visita ao Diamante Azul do Rio, agora como diretor corporativo, Carlos encontrou Rodrigo, o jovem segurança que primeiro abordara Silvio Santos. «Chefe, ou devo dizer, senhor diretor», brincou Rodrigo ao cumprimentá-lo no lobby. Carlos sorriu. Apenas Carlos, como sempre. Ele observou o saguão movimentado. «Como estão as coisas por aqui?» «Diferentes», admitiu Rodrigo. Fernando implementou todos os novos protocolos. Alguns hóspedes reclamaram no início, especialmente aqueles acostumados a tratamento diferenciado, mas estão se adaptando. E a equipe? Orgulhosa. Afinal, nosso chefe agora é um executivo de terno. Rodrigo piscou. Estamos seguindo seu exemplo. Ninguém entra sem identificação adequada, nem mesmo se for o próprio Silvio Santos. Naquela noite, Carlos jantou com Fernando no restaurante do hotel. Da mesa junto à janela, podiam ver a praia de Copacabana iluminada sob o céu estrelado. A equipe está se adaptando bem aos novos procedimentos, comentou Fernando, servindo-se de vinho. E os resultados já aparecem. Tivemos uma redução de 40% nos incidentes de segurança no último trimestre. Carlos assentiu satisfeito. E nas outras unidades? Pelo que ouvi, você está causando uma pequena revolução. Fernando riu. Alguns gerentes antigos estão reclamando das mudanças radicais, mas a diretoria está impressionada com os resultados. Ainda temos muito a fazer, respondeu Carlos, observando o movimento do restaurante. Executivos, turistas estrangeiros, famílias, todos confiando que estariam seguros durante sua estadia. Sabe o que é engraçado? Refletiu Fernando, recostando-se na cadeira. Todo este sucesso porque você barrou Silvio Santos. Carlos sorriu, lembrando-se do encontro que mudara sua vida. Não foi por barrá-lo, foi por seguir os procedimentos, mesmo sob pressão. Filosofia interessante para um brasileiro, provocou Fernando. Somos o país do jeitinho, afinal. Talvez seja a hora de mudar isso, respondeu Carlos seriamente. Pelo menos nos lugares sob nossa responsabilidade. Quando retornou ao seu escritório na segunda-feira seguinte, Carlos encontrou um convite sobre a mesa. A Rede Diamante completaria 1 ano sob a nova administração, e Silvio Santos organizaria uma cerimônia para apresentar os resultados aos acionistas e à imprensa. Todos os diretores deveriam comparecer. O evento seria realizado no mais novo hotel da rede, o Diamante Esmeralda, recém-inaugurado em Brasília, com a presença de políticos, empresários e celebridades. Carlos sentiu o peso da responsabilidade. Seria o maior desafio de segurança desde que assumira o cargo. Durante as 2 semanas seguintes, Carlos trabalhou incansavelmente nos preparativos.
Coordenou-se com a segurança do governo, já que haveria autoridades presentes. Estabeleceu pontos de controle, treinou equipes, revisou cada detalhe dos protocolos. Na véspera do evento, voou para Brasília com Patrícia Abravanel para uma inspeção final. O Diamante Esmeralda era uma obra-prima arquitetônica, com linhas contemporâneas que se harmonizavam com o planejamento urbano da capital. O lobby monumental, com pé direito de 12 metros e painéis de artistas brasileiros, impressionava à primeira vista. "Parece tudo em ordem", comentou Patrícia, enquanto percorriam o salão principal onde ocorreria a cerimônia. "Meu pai ficará satisfeito. Ainda tenho algumas preocupações com o acesso ao palco", admitiu Carlos. "Precisamos garantir que apenas pessoas autorizadas possam se aproximar do Sr. Abravanel." Patrícia sorriu. "Carlos, relaxe. Este é um evento privado, com convidados selecionados." "Mesmo assim", insistiu Carlos, "prefiro não deixar nada ao acaso." A manhã do evento chegou com um céu de azul intenso sobre o Planalto Central. Carlos, vestindo um terno escuro impecável, supervisionava os últimos preparativos quando seu rádio crepitou. "Diretor, o senhor." "Abravanel acaba de chegar", informou um dos seguranças. "Estou a caminho", respondeu Carlos, dirigindo-se ao lobby. Silvio Santos entrou no hotel acompanhado por um pequeno grupo de assistentes. Aos 90 e poucos anos, mantinha a mesma energia e carisma que o tornaram um ícone nacional. Ao avistar Carlos, abriu um sorriso largo. "O homem que não me deixou entrar no meu próprio hotel", exclamou, estendendo a mão. "Como vai, Carlos?" "Muito bem, Sr. Abravanel. É um prazer revê-lo." Silvio olhou ao redor, claramente impressionado com o espaço. "Patrícia me disse que você coordenou pessoalmente a segurança deste evento." "Sim, senhor. Tudo está conforme os protocolos que estabelecemos." Silvio assentiu satisfeito. "Excelente. Vamos ter ministros, governadores, muita gente importante. Preciso que tudo corra sem problemas." "Pode confiar, senhor." À medida que os convidados começavam a chegar, Carlos observava atentamente o trabalho de sua equipe. Cada pessoa era verificada discretamente, cada movimento monitorado com precisão. O sistema que ele implementara funcionava como um organismo vivo, adaptando-se às circunstâncias sem perder eficiência. O salão principal estava quase lotado quando Carlos recebeu um alerta no rádio. "Diretor, temos uma situação na entrada VIP", informou um dos seguranças. "Um homem afirma ser amigo pessoal do Sr. Abravanel, mas não está na lista de convidados." "Nome?" "Roberto Justus. Está com uma mulher jovem, mas apenas ela consta na lista." Carlos refletiu por um momento. Roberto Justus era um empresário famoso, frequentemente associado a Silvio Santos na mídia. Poderia ser um esquecimento na lista. "Mantenha-o na recepção VIP. Estou indo verificar pessoalmente." Na área reservada próxima à entrada, Carlos encontrou o empresário visivelmente irritado, acompanhado por uma modelo que parecia constrangida com a situação. "Senhor Justus", cumprimentou Carlos cordialmente. "Sou Carlos Mendonça, diretor de segurança corporativa da Rede Diamante." "Finalmente alguém que pode resolver isso", respondeu Justus secamente. "Fui convidado pessoalmente por Silvio, mas aparentemente houve algum erro burocrático." Carlos manteve a expressão neutra. "Compreendo sua frustração, senhor. Infelizmente, nossos protocolos são bastante rígidos para eventos deste porte. Sem confirmação prévia, não posso autorizar sua entrada." "Isto é ridículo", protestou Justus. "Conheço Silvio há décadas. Ligue para ele agora mesmo." "É exatamente o que pretendo fazer", respondeu Carlos calmamente, pegando o rádio. "Enquanto isso, oferecemos o lounge VIP para sua comodidade." Carlos afastou-se alguns passos e contatou Patrícia, explicando a situação. "Roberto Justus." A voz de Patrícia soou surpresa. "Não me lembro de tê-lo incluído na lista. Vou verificar com meu pai." Poucos minutos depois, Patrícia retornou a ligação.
Meu pai disse que não o convidou pessoalmente. Aparentemente, Roberto assumiu que seria convidado devido à proximidade deles na mídia. Entendido, vou informá-lo pessoalmente. Carlos retornou ao lounge, onde Justus aguardava impaciente. Senhor Justus, falei com a senhora Patrícia Abravanel. Infelizmente, houve um mal-entendido. O senhor Abravanel não emitiu um convite pessoal para este evento. O rosto do empresário enrubesceu. Isto é absurdo. Vou falar com Silvio diretamente. Senhor, com todo respeito, não posso permitir isso no momento. O evento está prestes a começar. Carlos manteve-se firme, mas cordial. Sua acompanhante está na lista e pode participar, se desejar. A modelo olhou constrangida entre os dois homens, claramente desconfortável. Justus respirou fundo, visivelmente controlando sua irritação. Muito bem, voltarei ao hotel mais tarde, quando Silvio estiver disponível para esclarecer este equívoco. Ele se virou para a modelo. Fique se quiser. Mandarei o motorista voltar por você mais tarde. Após Justus partir, Carlos retornou ao salão principal, onde a cerimônia estava prestes a começar. Encontrou Patrícia próxima ao palco. Justus foi embora? Perguntou ela. Sim, mas não ficou satisfeito. Mencionou que voltará mais tarde para falar com seu pai. Patrícia sorriu. Você lidou muito bem com a situação. Meu pai estava certo sobre você. O evento transcorreu perfeitamente. Silvio Santos, carismático como sempre, anunciou os resultados impressionantes do primeiro ano da rede sob sua administração. Agradeceu nominalmente aos diretores, incluindo Carlos, destacando a importância da segurança e integridade para o sucesso dos negócios. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam para o coquetel, Silvio aproximou-se de Carlos. Soube do incidente com Roberto, comentou com um pequeno sorriso. Patrícia me disse que você seguiu os protocolos à risca. Apenas fiz meu trabalho, senhor. Silvio colocou a mão no ombro de Carlos. E é por isso que você está aqui. Sabe, jovem, construí meu império baseado em 2 princípios, integridade e visão. Você demonstrou ambos. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão cheio de pessoas influentes. Este é apenas o começo. Tenho grandes planos para a Rede Diamante e quero você ao meu lado nesta jornada. Naquele momento, observando o brilho determinado nos olhos do lendário empresário, Carlos compreendeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. De um mal-entendido em um lobby de hotel, surgira uma oportunidade que jamais imaginara possível. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte de Brasília, pintando o céu em tons de vermelho e dourado, Carlos sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade. O futuro se desenrolava à sua frente, tão vasto e cheio de possibilidades quanto o céu infinito do Planalto Central. 18 meses haviam se passado desde a cerimônia em Brasília. A Rede Diamante expandira-se de 15 para 22 hotéis, incluindo as primeiras propriedades internacionais em Lisboa e Buenos Aires. A padronização dos protocolos de segurança implementada por Carlos tornara-se um diferencial competitivo, frequentemente mencionado nas pesquisas de satisfação dos hóspedes. Em uma manhã ensolarada de agosto, Carlos atravessava o saguão da sede corporativa quando seu telefone tocou. Era Patrícia Abravanel. Carlos, precisamos de você no Hospital Albert Einstein imediatamente, disse ela, a voz tensa. Meu pai teve um mal-estar durante uma reunião. Nada grave, segundo os médicos, mas ele insiste em continuar trabalhando do quarto do hospital. Estou a caminho, respondeu Carlos, já sinalizando para seu motorista. O Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, era um complexo imponente de arquitetura moderna. Carlos foi conduzido por corredores silenciosos até uma ala reservada, onde seguranças discretos montavam guarda. No quarto espaçoso, Silvio Santos estava sentado em uma poltrona próxima à janela, vestindo um roupão sobre o pijama hospitalar. Apesar dos equipamentos médicos ao redor, mantinha o semblante animado e folheava documentos espalhados sobre uma mesa móvel. Patrícia estava ao seu lado,
visivelmente preocupada. Ah, chegou o homem que revolucionou nossa segurança, exclamou Silvio, ao ver Carlos gesticulando para que se aproximasse. Venha, sente-se. Tenho novidades importantes. Pai, o médico recomendou repouso, lembrou Patrícia, ajustando o travesseiro nas costas do empresário. Besteira, respondeu Silvio com um gesto displicente. Tenho 90 e poucos anos, Patrícia. Se eu repousar demais, pode ser permanente. Ele riu da própria piada, mas Carlos notou que o riso foi seguido por uma leve tosse. Senhor Abravanel, como está se sentindo? Perguntou Carlos, sentando-se na cadeira indicada. Como um homem de 90 e tantos que se recusa a admitir a idade, respondeu Silvio, com sinceridade surpreendente. Mas não o chamei aqui para discutir minha saúde. Chamei para falar sobre o futuro da Rede Diamante. Patrícia trocou um olhar significativo com Carlos. Vocês sabem que não sou de rodeios, continuou Silvio, recostando-se na poltrona. Os médicos sugeriram que eu reduza minhas atividades. Aparentemente, administrar uma rede de hotéis internacional aos 90 e tantos não é recomendável para a saúde. Ele sorriu ironicamente. Por isso, estamos reestruturando a administração da rede. Carlos assentiu, imaginando qual seria seu papel nessa reestruturação. Patrícia assumirá a presidência, anunciou Silvio. E queremos que você, Carlos, se torne o novo diretor de operações, supervisionando não apenas a segurança, mas todas as operações da rede. Carlos sentiu-se momentaneamente sem palavras. Senhor, essa é uma responsabilidade enorme. E quem melhor para assumi-la? Perguntou Silvio, inclinando-se para a frente com intensidade nos olhos. Em 2 anos, você transformou não apenas nossa segurança, mas nossa cultura corporativa. Integridade, excelência, atenção aos detalhes. Estes valores agora permeiam toda a rede. Concordo com meu pai, acrescentou Patrícia. Quando você impediu que Roberto Justus entrasse naquele evento, mesmo sabendo que ele era uma figura influente, demonstrou exatamente o tipo de liderança que valorizamos. Carlos relembrou o incidente. Após a cerimônia em Brasília, Justus havia retornado ao hotel, exigindo falar com Silvio. Carlos mantivera o protocolo, solicitando que o empresário agendasse uma reunião através dos canais oficiais. O episódio gerara comentários nos bastidores do mundo corporativo brasileiro, mas Silvio apoiara integralmente sua decisão. Preciso de tempo para considerar, respondeu Carlos finalmente. É um salto significativo de responsabilidade. Silvio sorriu. Tudo bem, mas não demore muito. O mercado não espera, mesmo quando estamos no hospital. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo. Sabe, Carlos, quando comprei a Rede Diamante, muitos questionaram. Por que hotéis? Por que agora? A verdade é que sempre pensei além da televisão. Construí um império diversificado, porque entendi que a vida é sobre transformação constante. 3 dias depois, Carlos retornou ao hospital com sua resposta. Encontrou Silvio em pé, olhando pela janela do quarto. O empresário parecia mais forte, mais próximo da figura enérgica que o Brasil conhecia. Aceitarei a posição, anunciou Carlos sem preâmbulos, mas tenho algumas condições. Silvio virou-se, um sorriso surgindo lentamente em seu rosto. Estou ouvindo. Quero implementar um programa de desenvolvimento para funcionários de base. Garçons, camareiras, seguranças, todos devem ter oportunidade de crescimento dentro da rede, como tive. Silvio assentiu. Razoável. O que mais? Expansão mais cautelosa. Prefiro consolidar nossas operações existentes antes de abrir novos hotéis. Abordagem conservadora, comentou Silvio. Patrícia prefere expansão agressiva. Vocês terão que encontrar um meio termo. Posso trabalhar com isso, concordou Carlos. E finalmente quero trazer Rodrigo Santana, o segurança que primeiro abordou o senhor no Diamante Azul, para ser meu assistente executivo. Silvio ergueu as sobrancelhas. O jovem nervoso que quase me expulsou? Interessante escolha.
Ele tem potencial, senhor. Apenas precisa de orientação como eu precisei. Silvio caminhou lentamente até a poltrona e sentou-se. Sabe por que comprei a Rede Diamante, Carlos? Não foi apenas por diversificação de negócios, foi para criar um legado diferente. Meus outros empreendimentos estão intrinsecamente ligados à minha imagem pessoal. Mas os hotéis podem prosperar muito depois que eu partir. Carlos nunca tinha visto Silvio falar tão abertamente sobre sua mortalidade. O empresário continuou, a voz mais suave. Quando você me impediu de entrar naquele hotel, vi algo raro, integridade inabalável. É fácil seguir regras quando são convenientes. O verdadeiro teste é mantê-las quando seria mais fácil abrir exceções. Silvio estendeu a mão. Suas condições estão aceitas, diretor de operações. Na semana seguinte, o anúncio oficial foi feito. A imprensa especializada reagiu com surpresa à rápida ascensão de Carlos na hierarquia da empresa. Alguns analistas questionaram a sabedoria de promover alguém relativamente jovem e sem formação tradicional em hotelaria para um cargo tão estratégico. O primeiro grande desafio veio menos de um mês depois. Carlos estava em Lisboa, supervisionando a operação do recém-inaugurado Diamante Tejo, quando recebeu um telefonema urgente de Patrícia. Precisamos conversar sobre o Diamante Copacabana, disse ela sem rodeios. Um grupo árabe ofereceu 300 milhões de reais pelo imóvel. É significativamente acima do valor de mercado. Carlos franziu o senho. O Diamante Azul de Copacabana era o hotel símbolo da rede, onde tudo começara para ele. Não estamos considerando vender, estamos. É uma oferta tentadora, respondeu Patrícia. O grupo quer transformá-lo em residências de luxo. O retorno sobre investimento seria extraordinário. E o que seu pai pensa disso? Houve uma pausa. Ele deixou a decisão para nós, parte da transição de poder. Carlos olhou pela janela de seu quarto, observando o rio Tejo brilhando sob o sol português. Vou retornar ao Brasil imediatamente. Esta decisão merece uma discussão presencial. 2 dias depois, Carlos sentou-se na sala de reuniões da sede corporativa com Patrícia e o conselho diretor. Mapas, gráficos e projeções financeiras cobriam a mesa de mogno. Os números são convincentes, admitiu Carlos, após a apresentação detalhada do diretor financeiro. Mas há fatores além do retorno financeiro a considerar. Como quais? Perguntou um dos conselheiros, um executivo de meia-idade com expressão cética. História, simbolismo, identidade de marca, respondeu Carlos. O Diamante Azul não é apenas um hotel em Copacabana. É onde começamos, onde Silvio Santos foi barrado e onde nossa filosofia corporativa nasceu. Patrícia observava Carlos atentamente, expressão ilegível. Além disso, continuou ele, converter o hotel em residências contradiz nossa estratégia de expansão cuidadosa. Estaríamos reduzindo nossa presença no mercado mais importante do Brasil para ganho financeiro imediato. 300 milhões não é ganho imediato, contestou o diretor financeiro. É capital significativo para financiar expansão internacional. Carlos assentiu. Compreendo, mas proponho uma alternativa. Ele distribuiu uma pasta para cada participante. Em vez de vender o Diamante Azul, sugiro renovação completa e reposicionamento como nosso hotel ultra luxuoso de bandeira no Brasil. As próximas 2 horas foram de debate intenso. Carlos apresentou um plano detalhado para transformar o Diamante Azul em um hotel de 6 estrelas, com tecnologia de ponta, sustentabilidade e experiências personalizadas. O investimento seria substancial, mas o retorno a longo prazo poderia superar a oferta de compra. Ao final, Patrícia pediu um momento a sós com Carlos. Quando todos saíram, ela se recostou na cadeira, estudando-o com interesse. Meu pai disse que você era teimoso, comentou ela finalmente, um leve sorriso nos lábios. Ele me avisou que você lutaria pelo Diamante Azul.
Carlos sentiu-se momentaneamente desconcertado. Vocês já haviam discutido isso? Carlos, meu pai pode estar reduzindo suas atividades, mas ainda é Silvio Santos. Ele antecipa movimentos como ninguém. Patrícia inclinou-se para a frente. A oferta de compra é real, mas ele queria ver como você reagiria. Se escolheria o caminho fácil do lucro imediato ou manteria os princípios que o trouxeram até aqui. Foi um teste? Perguntou Carlos, surpreso. Considere mais como uma confirmação. Patrícia sorriu. Rejeitaremos a oferta e seguiremos com seu plano de renovação. Meu pai ficará satisfeito. Nos meses seguintes, Carlos imergiu-se no projeto de renovação do Diamante Azul. Trabalhando com arquitetos renomados e consultores internacionais, desenvolveu um conceito que preservava a história do hotel enquanto o projetava para o futuro. Sustentabilidade, tecnologia e cultura brasileira foram integradas em cada aspecto do design. Simultaneamente, implementou seu programa de desenvolvimento para funcionários. Criou um sistema de mentoria e bolsas de estudo que permitia que colaboradores de todos os níveis tivessem oportunidade de crescimento dentro da empresa. Rodrigo, agora seu assistente, tornou-se o primeiro beneficiário, iniciando uma graduação em administração hoteleira com apoio integral da rede. Em uma tarde chuvosa de outubro, Carlos recebeu um telefonema de Patrícia. Meu pai quer acompanhar pessoalmente as obras do Diamante Azul amanhã, informou ela. Ele está mais forte e insiste em verificar o progresso. Você pode encontrá-lo lá? Claro, respondeu Carlos. Estarei lá às 9 horas. Na manhã seguinte, Carlos aguardava no lobby parcialmente demolido do hotel. Lonas protegiam áreas preservadas, enquanto operários trabalhavam nas estruturas expostas. Através das janelas sem vidros, podia-se ver a praia de Copacabana sob um céu azul perfeito. O carro de Silvio chegou pontualmente. Carlos observou o empresário descer lentamente, amparado por um assistente, mas com o mesmo olhar vivo e curioso de sempre. Aos 90 e tantos anos, Silvio Santos continuava sendo uma força da natureza, ainda que agora precisasse conservar energia. Carlos! Exclamou ao vê-lo abrindo os braços. Como está nosso hotel? Em transformação, senhor, respondeu Carlos, conduzindo-o para dentro. Exatamente como o senhor gosta. Durante a próxima hora, guiou Silvio pelos andares em obras, explicando cada detalhe do projeto. O empresário ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas ou sugestões surpreendentemente práticas. No terraço, agora despojado de suas estruturas anteriores, pararam para contemplar a vista panorâmica da Bahia. Andaimes e materiais de construção dividiam espaço com plantas em vasos que representavam o futuro jardim suspenso. Aqui teremos o rooftop bar, explicou Carlos. Com vista para o Pão de Açúcar e Forte de Copacabana. Estamos trabalhando com um mixologista premiado para criar coquetéis exclusivos inspirados na história do Rio. Silvio assentiu, apoiando-se na bengala enquanto observava o horizonte. Sabe, Carlos, houve um momento no hospital em que pensei que não veria este lugar novamente. Ele fez uma pausa, o vento marinho agitando levemente seus cabelos grisalhos. Estou feliz que você tenha lutado para mantê-lo. Era o certo a fazer, respondeu Carlos simplesmente. Sim, era. Silvio virou-se para encarar Carlos diretamente. Patrícia me contou sobre seu programa para funcionários. Rodrigo está indo bem na faculdade? Surpreendentemente bem. Tem potencial que nem ele mesmo conhecia. Silvio sorriu. Como você. Ele caminhou alguns passos, observando os trabalhadores que instalavam estruturas para o novo deck. Quando comecei vendendo canetas nas ruas, aprendi algo fundamental. O valor não está no produto, mas nas pessoas. Canetas são apenas instrumentos. O verdadeiro negócio é conectar pessoas e possibilidades. Ele fez uma pausa, respirando profundamente o ar salgado do mar. Esta rede de hotéis é meu último grande empreendimento, Carlos.
Não tenho ilusões sobre isso, mas talvez seja o mais importante, porque não depende apenas do nome Silvio Santos para prosperar. Ele colocou a mão no ombro de Carlos. Depende de pessoas como você, que entendem que regras existem por um motivo, que integridade não é negociável e que às vezes é preciso dizer não até mesmo ao dono. 6 meses depois, o novo Diamante Azul reabriu suas portas. A inauguração foi um evento grandioso, com celebridades, políticos e empresários de todo o país. A imprensa especializada elogiou a renovação como um marco na hotelaria brasileira, destacando as inovações sustentáveis e o respeito à história do edifício. Na noite da reabertura, Carlos encontrava-se no lobby renovado, observando os convidados que circulavam admirados pelos espaços transformados. O mármore branco original havia sido restaurado e complementado com madeiras sustentáveis e tecnologia discreta. Obras de artistas brasileiros contemporâneos dialogavam com elementos clássicos preservados da estrutura original. Rodrigo, elegante em seu terno novo, aproximou-se com uma taça de champanhe. O patrão chegou, informou, indicando discretamente a entrada principal. Carlos virou-se para ver Silvio Santos entrando, amparado por Patrícia e cercado por seguranças discretos. Apesar da idade avançada, o empresário sorria amplamente, cumprimentando convidados com energia renovada. Ao avistar Carlos, Silvio fez um gesto para que se aproximasse. "Então, o que acha?" perguntou Carlos, indicando o espaço renovado. Silvio olhou ao redor, absorvendo cada detalhe com olhos experientes. "Perfeito. Exatamente como imaginei quando o comprei." Ele sorriu. "Sabe o que é engraçado? Se você tivesse me deixado entrar naquele primeiro dia, talvez nunca tivéssemos chegado aqui." Carlos riu. "Sorte a minha não reconhecê-lo. Sorte a minha ser barrado", corrigiu Silvio. Ele ergueu a taça que Patrícia lhe entregara. "Um brinde, então, ao segurança que me escorraçou do meu próprio hotel e ao futuro que construímos a partir desse mal-entendido." Enquanto brindavam, Carlos contemplou a jornada extraordinária dos últimos anos. De um simples chefe de segurança a diretor de operações de uma rede internacional. Tudo por causa de um momento de integridade. Um mal-entendido que se transformara em oportunidade. Um erro aparente que revelara seu verdadeiro caráter. Pela janela panorâmica do lobby, as luzes de Copacabana cintilavam sob o céu noturno do Rio de Janeiro. O mar beijava a areia em um ritmo constante, imutável, enquanto o hotel renascido começava um novo capítulo em sua história. Carlos sorriu, sentindo-se parte de algo maior que ele mesmo, um legado de excelência e integridade que continuaria muito além daquela noite estrelada. Enquanto Silvio Santos caminhava lentamente pelo lobby renovado, cumprimentando convidados com seu carisma lendário, Carlos compreendeu a lição mais profunda de toda essa jornada. Às vezes, fazer a coisa certa, mesmo quando parece um erro, pode abrir portas que jamais imaginaríamos possíveis. E talvez o verdadeiro sucesso não esteja nos títulos ou nos lucros, mas na coragem de manter nossos princípios, independentemente de quem esteja do outro lado. Queridos amigos, se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like agora mesmo. Lembra-se dos domingos em família assistindo ao Silvio Santos? Aquele sorriso, aquela risada inconfundível que entrava em nossas casas e unia gerações. Que saudades, não é mesmo? Comente abaixo qual sua memória mais especial do Silvio Santos que marcou sua vida. Talvez um programa que você nunca perdia, um bordão que repetia ou um momento em que ele fez você sorrir num dia difícil. Se você também acredita que a integridade de Carlos nesta história reflete os valores que o próprio Silvio sempre defendeu, inscreva-se no canal para mais histórias que resgatam esses momentos e personagens que fazem parte da nossa identidade brasileira. E compartilhe com aquele familiar ou amigo que, assim como você,
Guarda o Silvio Santos no coração.